Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre psicanálise e animalidade. Pessoal, estou aqui com o meu animal fóbico, um tubarão que eu acabei de montar aqui da Lego. E esse animal, né, que habita as minhas fantasias de terror quando eu vou nadar, inclusive nas piscinas às vezes, é um exemplo notável de como o animal vai aparecer na clínica. Desde os casos clínicos de Freud, aliás, o animal no campo da fobia sempre vai ser um dos elementos importantes onde a animalidade vai aparecer junto da psicanálise, o animal fóbico. Então, o medo dos cavalos, do Hans, as girafinhas que aparecem nos sonhos dele, ou as nossas fobias comuns, né, que geralmente têm animais, ou, para não ser impreciso do ponto de vista da descrição do termo biológico, né, outros não humanos, né, seres não humanos, viventes não humanos que produzem essa fobia. A barata, a lagartixa, enfim, as bactérias, os vírus, vários viventes não humanos, né, animais, que vão, por exemplo, ocupar esse lugar da fobia. Mas vamos passo a passo aqui sobre essa importante relação psicanálise e animalidade que, até onde eu sei, não foi muito estudada ainda. É o meu projeto de pesquisa atual aqui na UFMG e vou me dedicar a esse tema pelos próximos 3 anos aproximadamente. Então, sejam bem-vindos a essa discussão, a essa conversa. Coloquem nos comentários desde já aquilo que vocês... A gente está falando sobre psicanálise animal. A Pipoca quer participar, claro, desse vídeo. Então, aquilo que vocês acham, né, que é interessante, referências, temas, outros textos, né? Eu vou falar em 9 pontos que eu desenho aqui no projeto de pesquisa que eu quero explorar ao longo desse tempo. Fiquem aqui e me acompanhem. Primeiro ponto para a gente conversar sobre essa questão da animalidade, certamente é examinar como ele aparece na obra do Freud. Então, acho que esse é um ponto inicial da pesquisa. Primeiro, aparece exemplarmente nos casos clínicos dele. Nos estudos sobre histeria aparecem várias cobras, por exemplo, mas nesse caso, nos estudos sobre histeria, as cobras aparecem como cobras mesmo. Um pouco objeto fóbico, mas muito pouco simbolizados, né? Animais pouco simbolizados ali nos estudos sobre histeria. Nos outros casos clínicos, os animais já ganham um colorido simbólico incrível. No Homem dos Ratos, por exemplo, no Homem dos Lobos e, obviamente, no caso Hans, onde o cavalo vai aparecer, a girafa vai aparecer também. Então são casos clínicos notáveis, né, na presença da animalidade, e esse é um primeiríssimo elemento dessa relação do animal na obra do Freud. Um segundo momento do animal na obra do Freud tem a ver com o livro dele, ali de 1913, Totem e Tabu, no qual Freud vai examinar o totemismo, o animismo, enfim, religiões que utilizam a animalidade como prática ritualística, por exemplo, e principalmente, né, o totemismo, e ali o Freud vai se debruçar longamente sobre o animal. Ainda na obra do Freud, o animal aparece de uma terceira forma, que eu vou chamar aqui de misozoia, é um neologismo que eu inventei, para dizer de metáforas animais, zoometáforas, por assim dizer, que a gente utiliza para descrever algo humano contra os animais. Um exemplo de misozoia que acontece na obra do Freud, acontece em outras obras da filosofia, da política, da sociologia, é, por exemplo, dizer que a violência humana é algo animalizado. Por exemplo, quando Freud, em O Mal-Estar na Civilização, diz que a violência humana é comparável àquela dos animais. O homem é o lobo do homem. Homo homini lupus, né? Uma frase do Hobbes, que vem do Plauto, que o Freud vai utilizar, né, na obra dele para justificar, né, esse tipo de ultraviolência que só o humano é capaz, como se fosse uma violência animalizada.
O próprio Freud vai dar indicativos muito importantes que essa violência pulsionalizada, né, ligada ao sadismo, jamais estará presente ou esteve presente no campo não humano, né, de outros viventes não humanos, né? A violência do lobo, por exemplo, jamais pode ser comparada à violência exercida nos campos de concentração ou, né, nos campos de extermínio que a gente vê por aí ao longo da nossa história. Lobos não fazem tortura, lobos não escravizam, né? Lobos não fazem sadismo com outros da sua espécie, nem de outras espécies. Humanos fazem. Então essa comparação é muito, muito imprecisa e eu chamo isso de misozoia, que é um certo ódio aos animais, às vezes dirigido diretamente contra os animais, às vezes no uso zoopoético, né, de metáforas como essa. A violência é grotesca, animalesca, o sujeito é um animal, né, uma fera. Esse tipo de zoometáfora misozoica, que diz do ódio aos animais, também é um dos temas importantes que vai aparecer tanto teoricamente quanto na clínica, a gente vai perceber isso. Um texto fundamental nessa pesquisa seria o Responsabilidade e Resposta, do Jean Laplanche, texto que está, aliás, publicado nesse livro aqui, Entre a Sedução e a Inspiração. Foi traduzido e publicado pela Dublinense. Então, texto super legal, Responsabilidade e Resposta, no qual Laplanche vai criticar bastante o uso do Freud dessa frase: o homem é o lobo do homem, né? A violência humana tem a ver com a pulsão sexual de morte, não com uma animalidade instintiva, escondida na gente, abaixo dessa casca civilizatória. Então esse argumento o Laplanche vai destruir nesse texto e ao longo da obra dele. Então é um dos autores que eu recomendaria já para orientar aqui a nossa pesquisa. Terceiro ponto, a nossa relação com os animais, em especial aqueles animais adotivos, os pets, né, os animais domésticos, o cachorro, o gato em particular, os passarinhos, enfim, existem vários animais e a nossa relação direta com eles também é uma investigação tanto social quanto clínica que interessaria a psicanálise. Ultimamente, né, tem aparecido no consultório, não sei se na prática clínica de vocês, a relação com o animal adotivo é uma relação incrivelmente complexa, né, que produz transformações terapêuticas impressionantes, que produz efeitos de luto bastante pungentes, né, bem duros, enfim, uma relação que muitas vezes vai ser preferida à relação com outros humanos. Então, assim, tem uma complexidade aqui na relação do sujeito com o animal não humano, que vale muito a pena estudar. Essa relação, então, com os animais domésticos ou adotáveis, por assim dizer, adotivos, obviamente tem que entrar em conjunção com a nossa discussão com os outros animais, né? Como que a gente se relaciona com os animais, por exemplo, que a gente considera comestíveis, né? Que é um outro ponto da pesquisa, vocês vão ver. Então, o animal que a gente considera comestível não é exatamente o animal que a gente ama e adota. Como é que isso se estabelece na consciência do sujeito? Onde que isso entra nos sonhos, né? Como que isso é organizado do ponto de vista libidinal, psíquico, na vida de alguém? Então, esse é um dos pontos também da pesquisa. Como eu falei, o quarto ponto tem a ver com essa zoopoética que nós estabelecemos de maneira geral. Um dos grandes núcleos da zoopoética, né, as narrativas que envolvem os animais, são os contos de fada que nós contamos para as crianças. Pergunta clínica ou socioclínica indispensável: por que a gente utiliza os animais para falar dos contos de fada, para explicar nossas narrativas morais para as crianças? Por que parece intuitivamente muito mais prudente, interessante, pedagógico, didático usar os animais antropomorfizados para falar, por exemplo, sobre o medo, o perigo, o trabalho, enfim, todas essas grandes narrativas dos contos de fada, os irmãos Grimm, para citar os grandes Esopo, né? Enfim, vários autores que vão narrar as histórias mais significativas da nossa existência. O Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, os Três Porquinhos, a cigarra e a formiga, né, a lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas, enfim, histórias que pululam, né? Quando a gente começa a lembrar,
vem uma série de historinhas infantis que ficam e que estabilizam mesmo nosso senso moral, nossa relação com o outro. Por quê? Por que a zoopoética parece ser uma via facilitada para a educação emocional das crianças? Essa é uma pergunta que essa pesquisa visa investigar e visa fazer conversar com os autores que já têm publicado sobre isso. Sobre os contos de fada, me parece ter uma longa tradição já, mas na bibliografia que eu pesquiso, o Bruno Bettelheim, o casal Corso, né, que publicou aqui a psicanálise dos contos de fadas também, eu não encontro uma explicação sobre o porquê da zoopoética, o porquê da utilização dos animais. A antropomorfização seria talvez uma maneira de tornar menos violento, no sentido de uma sedução explícita, né? Falar, por exemplo, do lobo mau é diferente de falar do adulto agressor. Isso faz com que a criança elabore um pouquinho melhor essa relação com o adulto, que, né, não vai ficar tão persecutório. Mas por quê? Por que isso é melhor, né? Intuitivamente parece melhor, mas eu acho que a gente precisa ainda estudar esse tema. Quinto ponto é que os animais, como eu disse, têm um efeito terapêutico. Inclusive, a psicanálise pode se debruçar sobre as pesquisas recentes de uso dos animais como recurso terapêutico, de fato. O que acontece? Quais são os relatos que a gente tem desses pacientes, das famílias envolvidas, né? Na ecoterapia, por exemplo. Existem terapias que envolvem a adoção de gatos por pacientes psicóticos e borderline que parecem estar apontando para melhoras significativas nos sintomas mais graves com a adoção dos gatinhos. A adoção de cachorro na relação, por exemplo, que esses animais são animais de parceria, né, para usar a expressão da Donna Haraway, são espécies companheiras no esporte ou como apoio efetivo no caso de deficiências como a cegueira, por exemplo. A psicanálise tem certamente algo a dizer sobre isso porque são fenômenos clínicos, então eu acho que é mais um dos pontos interessantes para a gente estudar. Por que o animal, e alguns deles, não todos, produzem esse tipo de efeito terapêutico? E por que alguns produzem efeitos fóbicos, efeitos contraterapêuticos, né? Quais são esses animais? Por que os répteis, anfíbios, por exemplo, aracnídeos, estão num campo que parecem ser patológico, né? Da produção de patologias, né? Da fobia, da aversão. Por quê? Então é uma investigação também importante para a gente continuar. Há dois pontos que a gente poderia chamar de perversão aqui, a parte sobre a perversão nesse projeto de pesquisa. O primeiro deles é a própria zoofilia. A psicanálise não pode deixar de investigar isso num projeto de psicanálise e animalidade. A zoofilia, né, ela é amplamente divulgada na pornografia, nas fantasias sexuais, que vai desde a zoofilia propriamente dita, que é transar com os animais, obter relações sexuais com os animais, até a zoofilia no sentido mais sexual ampliado, por exemplo, quando a gente usa os animais para torturar prisioneiros, como soldados norte-americanos fazem em Abu Ghraib com seus prisioneiros, colocando cachorros, né, para morder, para latir, assustar, né, violentar de alguma forma aqueles prisioneiros. Isso é uma cena sexual no sentido psicanalítico. Então esse é um primeiro ponto de uma perversão ampliada, né? O segundo, né, sétimo ponto aqui que eu queria pesquisar também, é uma prática razoavelmente já difundida, chamada furry, onde as pessoas se transformam em animais, né? Então se tatuam, lixam os dentes, colocam lente de contato, vivem e atuam efetivamente como o mais próximo possível dos animais que eles querem mimetizar. Então essa prática, né, parece uma das engrenagens ou uma das derivações da zoofilia, no certo sentido, uma relação identificatória, narcísica, muito mesclada, né? O sujeito se mescla ao animal. Isso aparece na zoopoética, né? Isso tem muitas descrições, tanto na literatura de ficção científica, o lobisomem, mas também, por exemplo, em Guimarães Rosa, quando meu tio e o Areté, ele não chega a se transformar numa onça, mas se comporta, né?
Parece rugir como a onça, enfim, tem alguma coisa ali que ele se identifica muito plenamente com o animal. Aliás, pessoal, a literatura é o nosso prato cheio aqui. O que a gente vai explorar como material clínico nesse projeto de pesquisa passa principalmente pela literatura. Eu vou falar de alguns autores, né, que me vêm de imediato. Vocês podem, por favor, me citar outros autores que vocês lembram aí nos comentários, por favor. Interessante destacar um dos elementos aqui desse projeto de pesquisa, o 8º ponto, o mais difícil de desenvolver, na minha opinião, que é pensar nos animais que nos habitam. De novo, estou usando a expressão aqui animal, no sentido derridiano, né, de Derrida. Aliás, uma das referências, né, teóricas importantes desse projeto, o Animal que Logo Sigo, ou Animal que Logo Sou, é um livro do Derrida. Ele trabalha bastante nisso também, nos seminários dele, A Besta e o Soberano. Enfim, vai ser um autor que a gente vai ler bastante nesse projeto de pesquisa. O Derrida está dizendo animal aqui no sentido muito ampliado, insisto, né? Então as bactérias entram aqui, outros viventes que não estão exatamente no reino, né, dos animais. Então, só para pensar nas bactérias, por exemplo, quando a gente pensa que a nossa inteireza narcísica, o nosso corpo é habitada por outros viventes, o nosso narcisismo também é golpeado, que a gente depende, a relação de dependência aqui é muito importante. E a gente, de maneira geral, desmente isso. Há um grande desmentido com relação a isso. Tanto com relação aos animais que nos habitam, quanto com as espécies companheiras das quais nós dependemos também. Então, dependência me parece uma palavra importante nesse campo da relação entre psicanálise e animalidade. A gente recusa, desmente, recalca essa dependência que temos com os animais, sejam esses que nos habitam, sejam esses com os quais nós nos relacionamos, e a gente não quer se haver com isso. Formigas, ou abelhas, ou pássaros, o que isso tem a ver com a gente? Por que a gente extingue animais, por exemplo, como se isso não nos afetasse? Aliás, como se isso fosse prova da nossa supremacia, da nossa grandeza enquanto espécie. Então, pensar nesse grande desmentido que atravessa a relação do humano com outros entes não humanos, me parece muito importante para a gente entender as engrenagens do narcisismo do ponto de vista social. Há uma imagem narcísica do humano que está construída fundamentalmente na recusa sistemática da animalidade do humano. Não essa animalidade sobre a qual falávamos há pouco, uma animalidade sempre misozoica, né? Animalidade da besta, da selvageria, da violência, algo a ser desprezado. Aliás, dentro dessas zoopoéticas da misozoia, a utilização de metáforas animalescas para destruir o outro é um dos elementos desse ponto 4 que eu estava falando há pouco. Do lado dos contos de fada, que a gente usa metáforas de animais para instruir as crianças, a gente também vai usar metáforas animais para destruir o outro. Comparar o outro a uma bicha, a uma barata, a um rato, a uma égua. Pensem aí o tanto de metáfora de animal que a gente usa no funk, nas músicas, na literatura, que ajuda a gente a destruir o outro. Se o outro for um animal, pode matar, né? Vocês lembram das metáforas nazistas que apareciam tratando os judeus, ciganos, homossexuais como ratos, que podem ser destruídos, baratas, né? Metáfora que aparece no Kafka, por exemplo, desse inseto, né? Que o sujeito se sente um inseto a ser destruído e desprezado. Nono e último ponto, o veganismo, né? Pensar na dietética humana aqui, não só o veganismo, claro, mas a dietética e a relação entre o sujeito e a animalidade. Tem gente que não vive sem comer animais, precisa comer um animal todos os dias, né? Principalmente boi, peixe, porco, frango, né? Quais são esses animais? Por que há essa dietética? Por que a oralidade humana está se organizando em torno disso, desse desejo de comer animais, como se isso também não pudesse ter nenhum efeito sobre a humanidade, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da nossa presença no mundo, como se isso não nos afetasse de fato. É como se tivesse ali um certo tipo de desligamento da pulsão oral. Só estou interessado em comer boi.
O que isso vai produzir do ponto de vista ecológico, se eu vou sobreviver amanhã por conta da imensidão de pastos que isso exige, eu não estou nem aí. De novo, uma recusa, um certo tipo de recalcamento, um certo tipo de eu não quero pensar nisso, um desmentido sobre os efeitos da nossa dietética, né? Óbvio, clinicamente me interessa pensar também o que leva alguém a se tornar vegetariano, vegano, né? E outras dietéticas que envolvem essa relação complexa com a animalidade. Percebam, há uma infinidade de temas aqui. E eu acho curioso que ao longo desses mais de 120 anos não tenha havido pesquisa sistemática entre psicanálise e animalidade. E acho que esse é um dos sintomas do que eu apresento como hipótese inicial dessa pesquisa. O animal estava presente na obra do Freud muito para justificar um certo tipo de afastamento que produz a imagem narcísica do homem como não animal. Esse é um grande erro filosófico, me parece, que a gente precisa corrigir. O animal também aparece na obra do Freud como mero objeto representacional. O objeto fóbico, a representação no sonho, que vai metaforizar algum tipo de coisa antropomórfica, de afeto antropomórfico. Então o animal já tinha esses lugares e parece que a gente não foi efetivamente investigar o que é a animalidade mesmo, as espécies companheiras, as relações que nós temos com essa alteridade não humana. A gente se recusou, como se isso não fosse matéria de pesquisa psicanalítica. Ora, nossa vida é atravessada por isso. Nos sonhos, nos sintomas, nas fobias, não apenas por isso, mas na vida prática, no que a gente come, como a gente tem se relacionado efetivamente com os animais. Não apenas os domésticos, mas todos eles que estão aqui na casa, a aranha que faz a teia, o mosquito da dengue que nos assola, né? A gente precisa discutir os efeitos disso. Quais temas mais vocês pensam que a gente pode investigar? Coloquem aí nos comentários, por favor, isso é muito importante. Falei que ia dizer um pouquinho, né, das minhas referências literárias sobre esse projeto de pesquisa. Vocês devem conhecer várias, mas por favor me coloquem aqui nos comentários, eu preciso dessas referências. Autores que eu gosto muito, Coetzee. Ele tem vários livros, fala muito sobre a violência do animal, metáforas importantíssimas, né, na zooliteratura. Aqui no Brasil, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa são incríveis nesse sentido. A Lígia Fagundes Telles tem um conto lindo chamado A Caçada. Eu adoro esse conto. O Machado de Assis, né, tem contos geniais, e indico de maneira bem enfática A Causa Secreta, que me parece assim uma aula sobre o sadismo produzida pelo Machado de Assis. Enfim, as referências são enormes, assim, eu indico particularmente a obra da Maria Esther Maciel. Ela é professora da UFMG e tem se dedicado à literatura e animalidade há muitos anos, e lá ela busca muitas referências em toda a literatura, que aparece desde os gregos, né, passando pela literatura contemporânea. Então recomendo a obra da Maria Esther Maciel também como uma das buscas aí de referência bibliográfica, literária, para a gente ter material clínico, mas obviamente além desse material literário, a própria clínica vai nos fornecer. Vocês devem ter vários exemplos na clínica sobre como que o animal aparece. Isso me interessa muito, então peço mais uma vez que escrevam aí nos comentários, né, casos, trechos, fragmentos clínicos onde o animal aparece. Gostaria muito de agradecer quem esteve até aqui me acompanhando. Curtam aí, compartilhem, me digam o que vocês acham desse projeto de pesquisa. Eu vou gravar alguns vídeos falando um pouquinho sobre animalidade na obra do Freud, animalidade e psicanálise, para a gente discutindo ao longo desses anos próximos, nos quais eu pretendo desenvolver esse projeto de pesquisa. Até lá!